Fala pessoal, está começando mais um 3 Pontos Podcast, o seu, nosso podcast semanal, né, Cris? Aí. E hoje estamos trazendo um tema bem legal, um tema pulsante, um tema que todo mundo vai querer ouvir falar sobre, porque todo mundo passa por isso, né? Sim. Todo mundo tem isso. Não, peraí, diga logo o que é, tá parecendo que é uma doença, pô. Relacionamento, minha gente, relacionamento. Vamos falar sobre relacionamento. Sim. Mas antes temos alguns recadinhos, né, Cris? Sim, agradecer primeiro aos nossos patrocinadores. Brindes Online, cadê sua caneca? Mostra sua caneca. As meninas Carol e Marília da Brindes Online, que elas fazem um trabalho maravilhoso, porque elas não são apenas uma empresa de brindes. Elas conectam pessoas através de produtos. Sensacional. É produtos top. De qualidade, entrega no prazo. Ideias. Antes, inclusive, né? Sim. E as ideias delas é o que mais me chama a atenção, esse diferencial. Que elas têm esse cuidado de pegar, de captar a essência da coisa. É isso aí. Então, @Brindes Online no Instagram, certo? Um abraço, Carol, um abraço, Marília. E agradecer também aos Juslocks Cowork, que é quem nos proporciona esse estúdio maravilhoso, confortável. Microfone, fone, mesa, TV. Equipamentos tudo. De primeira linha, serviço de excelência. Você que quer gravar seu conteúdo digital, podcast, live, curso, vem pra cá pro Cowork, ele fica aqui na Coroa do Meio. E tem esse estúdio maravilhoso. Perfeito. Aconchegante, como diz Luciano, né? Sim. Pois é. Ele hoje está do outro lado. É segredo. Uma berlinda aqui. O que mais? E precisamos também falar das nossas redes sociais, né? Você que está aqui nos assistindo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, meu filho, você está perdendo tempo. Se inscreva nesse canal agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum episódio. Nossas lives. Velho, você tá demais, né? Eu tô inspirado hoje, né? Um tema que inspira, né? No Instagram, @3pontospdc. Estamos também no Spotify, se você tá lá na academia, falo isso sempre, sim, né? Não quer ver nossa cara feia de Cris ainda salva? Não, eu sou o belo rosto bonito desse podcast. Eu e a mulher do Bruno Perini, o belo rosto bonito desse podcast. Mas se não quiser ver a nossa cara, vai lá no Spotify, vai ouvir só o áudio. Tá lá na academia, pá. Cris tá malhando, né? Tô. Então aí. Ela já vai lá ouvir, viu? Você tá perdendo tempo. Eu escuto no carro. Eu escuto podcast pelo Spotify. Boa. No carro, muito no trânsito. Bom. Muito bom. É muito bom mesmo. Mas hoje vamos falar... Peraí, a gente já falou das 3? YouTube, Instagram e Spotify. Spotify, foi. Beleza. Deixa o like também, comente, compartilhe. Se inscreva, deixa o likeinho. Nunca mais eu falei likeinho. Deixa seu likeinho. Tava faltando esse. Meu. Tava com saudade já. Pois é, vamos lá. E hoje vamos falar de relacionamento, entre outras coisas, né? Relacionamento sob a visão sistêmica. Sob a visão sistêmica. Não é qualquer. Importante observação. E quem é que vai falar sobre isso com a gente? Então, hoje teremos 2 convidados especialíssimos. Especialíssimos, olha só, rapaz. Quem diria? Quem diria que Luciano trocou de lado hoje? Nos abandonou. Seja bem-vindo, Luciano, a esse podcast. Muito obrigado. Sinta-se em casa. Tô em casa aqui é minha casa também. Camila Paixão, que já esteve com a gente em outro episódio, é a segunda vez, né? Sim. Ela falou que na terceira ela vai pedir música. Sim. Perfeito. Tá valendo. E eles que são consteladores, né? Não é isso? Se apresentem, por favor. Quer começar? O feminino começa. Não, o masculino vai e a gente segue. Então vamos lá. Eu sou Luciano, né, Vieira, eu sou advogado e agora há algum tempo constelador familiar, né? O caminho das constelações, ele me trouxe uma clareza assim, muito grande em todos os meus relacionamentos, seja de casal, seja de trabalho, seja de amizade, seja de parceria, enfim, a constelação ela me traz essa clareza, né, nos relacionamentos, e as coisas vêm acontecendo assim nesse mundo da constelação para mim de uma forma muito natural, né? A gente termina por fazer um trabalho, por desempenhar um trabalho, termina as coisas acontecendo, e eu tenho achado isso muito legal, e eu me coloco também muito aberto a
que isso aconteça. Foi interessante quando você falou aí, relacionamento, né? Porque quando a gente escuta relacionamento, a gente só, pelo menos comigo, a gente liga logo de imediato ao homem e à mulher, né? Um casal, né? É a primeira coisa que me vem Primeira na coisa que cabeça. vem na mente, né? Exatamente. Aí foi interessante quando ele falou meus relacionamentos, chega me deu um susto. Ai, meu Deus. Será que ele teve mais de um casamento e eu não tô sabendo? Mas aí relacionamento de pai e filho, né? Filho, enfim, todo tipo de relacionamento, né? Tudo que a gente faz. A gente como cria um filho, a relacionamento. gente como pai, como mãe. E aqui eu já agradeço a Camila aqui, e a presença dela também de estar aqui, porque Camila é uma companheira de jornada que eu tenho assim, que eu carrego no meu coração mesmo, com muito apreço, né? E as coisas vão acontecendo e Camila, estamos juntos aqui, vão acontecendo para os dois, né? E um dos motivos que eu vejo isso acontecer é que eu creio que a coisa acontece é por conta desse equilíbrio do masculino e do feminino, né? De alguma forma, eu entendo que aqui a gente está aqui trilhando esse equilíbrio, claro que aprendendo também, né? Ensinando um pouco, aprendendo mais do que ensinando, e a gente vai seguindo aí nessa jornada. Tanto que a gente foi convidado, vou até já vender um peixe aqui, a gente foi convidado para um evento na UFES e outro no Tribunal de Contas do Estado, então a gente vai estar participando juntos. Mas são eventos desses abertos? Não são eventos abertos, tá. são eventos fechados, mas a gente vai O fazer convite lá. está feito para todos, né? Mas o convite está feito para todo mundo que quiser ir Que puder, né? desejar, né, fazer algo nesse sentido também, a gente tá aberto, né? Para palestrar sobre o Isso. assunto de constelação, não é isso? E é isso, e estamos aí nessa caminhada das constelações, né? Conte aí, Camila, um pouquinho de você. Então, eu me chamo Camila Paixão, né? Eu sou psicóloga já há alguns anos. E eu conheci a constelação em 2019. Eu presenciei, na verdade, né, uma constelação. Achei muito interessante a dinâmica que aconteceu e no encontro seguinte, o rapaz fazia toda segunda-feira. No encontro seguinte eu decidi que eu iria fazer uma pra mim, pra conhecer, curiosidade, saber o que era aquilo ali. E meio despretensiosamente eu vi algo que, como a gente fala, a alma já sabia há muito tempo e eu só fiz tomar consciência. E eu fiquei impressionada de como uma pessoa que nunca tinha me visto, que eu nunca tinha visto, poderia entrar dentro de um campo e sentir exatamente as mesmas coisas que eu, fazer uma expressão facial exatamente igual à minha, né? Um rapaz que representou meu pai, olhar para mim, né? Para minha representante, com o mesmo olhar que meu pai olha para mim. E aquilo foi assim, eu preciso aprender mais sobre isso, entender o que é isso. E aí quando a gente estudou, né, Luciana, a gente fez a formação junto. A nossa mestre, né, Marinúzia, ela sempre fala assim... Beijo, Mari. Mandar ela... pra Mari assistir esse episódio. Episódio sim, episódio não, ela tá sendo mencionada aqui, né? E ela sempre fala assim que a constelação, para ela, não é uma terapia só, né? É uma filosofia aplicada à vida, né? Então é mais ou menos o que o Luciano falou, tipo, a gente vai aprendendo a se relacionar com os outros e com nós mesmos, A né? vida flui mais fácil depois que a gente Exato. entende os princípios, Quando né? a gente percebe também quais os padrões a gente está seguindo e a gente pode ir modificando, né? Então a constelação entrou bem forte, assim, pra mim. E esse tema, né, que é o relacionamento de casal, né, que é um dos temas que eu percebo, assim, dentro da minha prática, inclusive como psicóloga, que é uma das coisas que a gente tem mais desejo e anseio, e o próprio Bert fala sobre isso, que é a nossa infância e juventude, a gente está se preparando para chegar nesse ponto, né, desse relacionamento de casal. Então nós temos anseios muito grandes de chegar até esse lugar, mas a gente tem muita dificuldade também, né? Então eu falo por mim mesma, assim, o quanto a constelação e esses conceitos, né, que o Bert trouxe me fazem olhar de uma forma diferente e me posicionar da melhor forma possível dentro do relacionamento, para que ele possa fluir com mais tranquilidade mesmo, sem aquele peso que a gente acredita que todo relacionamento tem que ter. Sim, verdade. E aí, o que é que Bert fala? Assim, vamos começar, né? Pelos princípios que se aplicam. Deixa eu fazer uma intromissão aqui, porque teve um recorte inicial aí que você fez, que eu achei muito interessante, e eu queria um esclarecimento disso à luz
da constelação... Você já participou de alguma constelação, Gabi? Eu faço com boneco. Faço não, né? Participei com bonecos. Eu gosto Você já bonecos. constelou Isso. com bonecos? Já constelei com os bonecos. É interessante, Gosto quando ela bastante. estava falando também me veio um flash aqui da primeira vez que a gente foi para a constelação, e geralmente quem é leigo vai com certo preconceito. Eu já ouvi gente falando assim: "Ai, parece que tá todo mundo atuando, né? Parece Sim. uma encenação, tal". Então até você se predispor a entrar no campo e você sentir e você começar a gesticular que não é de você, né? Sim. E aí você sente coisas, você sente uma dor, você ouve uma voz, algo, né? Vem para dizer uma frase, sem você saber nada da vida daquela pessoa que está sendo constelada. Eu gosto muito da constelação com os bonecos. Eu não me sinto tanto à vontade na constelação em grupo. Mas você nunca participou, né? Eu já vi, já presenciei. Já vou lhe levar para uma, viu? Vamos ver, vamos conversar sobre isso aí. Para poder você emitir uma opinião, para você dizer que De gosta dentro, mais né? com bonecos, De claro, dentro, né? tem que conhecer para Perfeito, poder. Perfeito. Mas o recorte é o seguinte: você falou a seguinte frase, né? O homem vai e a mulher acompanha. Sim. Eu achei isso fenomenal, assim, sutil, mas que tem um significado, deve ter, assim, pra mim teve no momento, né? Assim, muito grande. Sim. Eu queria que você dissecasse um pouco isso, vocês, né, os dois, dissecassem um Explicasse pouco melhor, né? sobre isso, de onde é que vem esse conceito, digamos assim. Vou falar bem rapidamente sobre as constelações, né? Bert, ele fez muitos estudos, na verdade. Ele estudou várias terapias, várias psicoterapias. E aí ele foi vendo alguns padrões, algumas situações que se encaixavam. E aí ele foi criando os conceitos dele, porque ele começou a perceber que eram padrões, né? Tanto que a gente chama de leis, como se fossem leis universais, por assim dizer, mas é especificamente dele. Leis que regem os relacionamentos, as relações, né? Porque relacionamento a gente pensa muito no casal, mas as relações. Sim. Então ele chegou nesse ponto de entender as polaridades, por assim dizer, do masculino e feminino, e ele tem uma frase clássica que gera muito conflito. É uma das frases mais Polêmicas, né? E aí a gente gosta de polêmica, a gente Exato, trai logo, né? E Gabriel também gosta. Gabriel se pegou logo. Não, Ele já me eu botou gosto na de saia entender justa. as coisas. Eu gosto de entender as Ele coisas. já me botou na saia justa, né? Mas não é, Gabriel, é que ele fala assim, a mulher segue o homem, né? E o homem serve a mulher. É mais ou menos assim. Cada um, e se a gente for olhar também por outros aspectos, né, de outras formas, a gente vai entender que a mulher e o homem têm forças diferentes, né? A mãe, a mulher, ela é nutridora. Ela é casa, né? Ela é o lar, ela é o aconchego. O pai é o mundo, é quem manda você pro mundo. E para você ir pro mundo, você precisa de uma força diferente do que você ficar, né, ali no colo colinho da sua de mãe. Então, o homem tem a força da ação. Não, entendam. Não é que as mulheres não têm essa força. Até porque nós temos as duas polaridades. Todo masculino ser e humano tem o feminino. masculino e o isso que eu feminino ia dentro falar, de até si, né? porque cada ser humano ele carrega dentro de si o masculino e o feminino, né? Sim. Como você vai direcionar essas forças dentro de você é que vão indicar, E os né, momentos, nas né, para relações. usar cada uma delas. E é justamente, foi por isso que eu trouxe esse recorte logo, porque eu enxergo hoje uma polaridade no mundo muito grande, com várias coisas, mas Sim. com relação a isso também. Entendendo minimamente desses conceitos, eu trouxe a pergunta pra gente destrinchar isso aqui, Sim. entendeu? Tirar qualquer tipo de preconceito sobre essa fala, Sim, sim. entendeu? Porque dá a entender que seria uma fala machista quando fala que a mulher segue o homem. É que, na verdade, assim, o homem é essa representação de ir para o mundo. Se nós mulheres seguimos esse homem para o caminho dele ou para o lugar em que ele é melhor inserido, ele vai, onde para ele é mais confortável, ele vai ter mais força, né? E ele tendo mais força, nós vamos ser melhor servidas, melhor cuidadas, melhor amparadas. Por esse homem. Por esse homem, entende? Então, por exemplo, não é regra, porque é outra coisa que ele fala. Não coloque como verdade absoluta, porque não é, cada sistema é diferente. Não existe nada engessado. Não né, tem nas nada constelações, engessado, né? mas, por exemplo, vamos lá, Gabriel
não é daqui, ele é de São Paulo, ele tem uma empresa muito grande e tal. Lá ele se apaixonou por uma moça daqui e veio morar aqui por causa dela. Largou tudo lá, veio pra cá. Mas aqui, em teoria, tô falando assim, uma teoria, tá? É só uma hipótese, gente. Não tô dizendo que é regra. Mas ela tem um trabalho aqui, ele veio de lá pra cá. Aqui o mercado pra ele não é muito bom, mas ele veio por conta dela, né? Esse homem não vai ter força, nem condições de dar o suporte que ela precisa. E eu não tô falando só financeiro, né? Até emocionalmente mesmo, para o homem não poder prover ou não poder cuidar dessa mulher como ele gostaria, isso também enfraquece Causa um ele. desequilíbrio na relação. Então seria mais adequado, e é isso que eu tô falando, não é regra, mais adequado que ao invés dele vir, ela ir. Porque lá é o lugar de força dele, de potência dele, que lá é onde ele já estava bem estabelecido. E aí ele pode servir essa mulher de uma forma melhor, entende? Sim. E fazendo um parêntese aí, só em relação a essa questão de que Bert não engessa nada, é porque constelação, ela é energia. Quando você abre um campo de constelação, você vai ter um retrato ali do que acontece e como acontece. E esse retrato, ele é baseado em energia, né? Em, como é que chama, Camila, me ajude? O campo. O campo morfogenético. Então, o que para um pode ser de uma forma, para outro sistema pode ser de uma forma diferente. Então, é só para fazer esse recorte de como funcionam as constelações em relação a essa questão da energia, né? Dos campos que se formam, são campos morfogenéticos. Esse mesmo exemplo, esse homem que era de lá de São Paulo, aconteceu algo, uma tragédia, algo muito trágico para ele, ou dentro do sistema dele. E essa mulher tem algo mais bem estabelecido, ela é mais segura, está mais forte aqui. Se esse homem está fragilizado, o ideal é que ele venha realmente para cá, entende? Porque lá ele não vai ter força, aqui ele tem a possibilidade de se fortalecer. Que é outra coisa que ele fala também, que não necessariamente o homem vai ter o papel masculino e a mulher o papel feminino dentro da relação. Dentro da relação, isso. Porque às vezes a mulher é quem vai pra rua ganhar o dinheiro e o homem tem algo de um pouco mais de energia, um pouco mais feminina e vai cuidar melhor das crianças, por exemplo. Entende? Então, assim... Essa eu nunca tinha escutado. Mas Então, é a energia que habita em cada um, né? Sim, eu nunca tinha escutado isso da visão de Bert. Sim. Interessante. Sobre isso, assim, nesse ponto aí, eu entendo, e aí é uma coisa minha, dos meus estudos, que não ficam restritos, né, à constelação, que assim, a mulher desempenhando o papel do homem, e aí eu não estou falando só dessa questão de trabalho, né, de trabalho, mas ela desempenhando o papel que seria designado ao homem, é muito mais penoso para ela. Não quer dizer que ela não vai fazer. Mas aí é quando tem aquela mais... fala de mulheres que se sentem sobrecarregadas. Exatamente. Então, né? eu ia São as perguntar... mulheres guerreiras que, né, e aí termos cansando. E o homem também desempenhando o papel do feminino, algo, que não é do instinto dele, algo né? dele ele se sente, reprimido, preso. E aí começam as disfunções dentro de cada um. Né? Então, eu ia perguntar justamente se isso... E aí me permita também já fazer uma segunda pergunta dentro da mesma pergunta. Se isso é uma inversão de papéis, se fosse, isso é saudável dentro do relacionamento. Isso é muito relativo, assim, eu vou falar. Pode assim, ser que tenha casais que isso funcione bem, né? Então, eu tenho um exemplo dentro da minha família. Eu tinha uma tia que ela que era provedora de casa. E o marido dela era quem ia levar os filhos nas festas. Mas a pergunta e eles eram felizes assim? Ela se sentia sobrecarregada, ela se sentia feliz? Então, eles tinham outros problemas de relacionamento, mas isso não era um problema para eles. Isso era bem resolvido entre eles. Isso era algo bem resolvido entre eles, entende? É quando eles dizem que Bert não engessa nada, né? Porque cada caso é um caso, né? Eu entendo que dentro de um relacionamento de casal, né? O acordo do casal... Sim. Ele tem prioridade frente a qualquer conceito, né? Se o casal ele se dá bem daquela forma, vai funcionar. Muito tempo no meu relacionamento, apesar de ser o homem e até o provedor de alguma forma, mas eu tinha muito energia feminina dentro do relacionamento. E Cris tinha muito essa energia do masculino, tinha.
E aí... Peraí. Essa é a energia do masculino? A energia é mais firme, assim, é mais... Olha a minha cara aqui. Como assim? Qual é a câmera? E aí Como assim? a gente passou por um processo de transição. Esse processo eu entendo. Eu tô até agora tentando. Ela tá surpresa. Sério assim, né, Cris? Eu não sabia, eu tô tentando. Não, ela tá assim, passou. Não, ele vai ter que exemplificar melhor pra eu entender. Você não consegue visualizar isso que a gente passou? Continue. A gente passou por um processo de transformação e eu entendo que hoje a gente desempenha papéis mais... Me dê um exemplo, assim, como eram os papéis que a gente tava fazendo invertidos? Eu tinha muito feminino dentro de mim. Se tornou terapia de casal. Adoro quando eu pego os convidados e tiro uma casquinha pra me trabalhar. Eu faço o quê aqui? Você escute pra aprender no seu relacionamento. Vá, continua. Então, eu tinha muito feminino dentro de mim, eu entendo isso, esse feminino era muito forte, até por tudo que eu vivi dessa coisa, né, da mãe, da interferência da mãe na vida, tal, de ir para o pai, essa dificuldade e tal. A gente tem 23 anos de casado, né? Então, vamos fazer um recorte aí, sei lá, dos 5 primeiros anos de casado. Foi uma luta. Foi muito difícil, porque esses papéis eram muito assim, invertidos, né? E Cris tinha uma força que nem ela tem noção que tem, né? Perda dos pais e tal, enfim, e tudo isso lhe tornou muito forte. Então, Eu tô entendendo. esses papéis eram... Pelas nossas experiências que a gente Exato, trouxe é o que quando a gente casou, traz, né? exato. Você tinha aquela experiência dos pais separados e aí você Sim, estava sim. no ambiente da mãe, né? Do lado da mãe. Enfim, E o meu, que tinha essa coisa do... tudo aqui vai contar. Né? Mas o pessoal quer saber isso. Você acha que eles Enfim, estão mas curiosos, né? o que eu quero dizer, resumindo, Até eu vou começar a fazer perguntas. Acho que a gente vai fazer uma dupla aqui, Gabriel. Quer trocar não? o que eu quero dizer, resumindo aqui, é assim, que essa transição de você sair de um papel que não é o preponderante seu e ir para o que é preponderante, você encontra uma força dentro de você. Sim. Que você começa a ter condições de realizar coisas, de dar passos maiores para a vida. Quando você está no seu equilíbrio interior, você consegue ter essa força para dar passos na vida. Sim. Entende? É quando a gente isso que está eu mais quero dizer. conectado com nossos instintos, né? É. Porque o Pronto. homem se conecta com os instintos do masculino, que E tem aí, aquele... esse né? negócio que não é engessado é justamente isso. Cada um tem o seu equilíbrio interior. Exatamente. Mas aí, você falando agora, Cris, eu me lembrei de um livro que eu li tem muitos anos já, também não tem nada a ver com constelação, mas que ele falava justamente sobre as diferenças entre o homem e a mulher. Mas assim, as diferenças entre as formações cerebrais mesmo, sabe? Então assim, por que os homens têm uma noção espacial muito melhor? Eles costumam dirigir melhor, né? Essa questão de noção de espaço, né? Eram eles que caçavam, eles tinham que ter uma noção melhor, né? Da distância, de qual a força que eles precisariam usar. Então, assim, a gente tem que entender que é totalmente diferente, inclusive o funcionamento fisiológico desse cérebro, né? Da mulher e do homem. As mulheres, elas ficavam nas aldeias, elas plantavam, cuidavam das crianças, mas elas não saíam para caçar, elas não precisavam de uma visão, né, tão apurada, por assim dizer, como os homens que iriam para caça. Então, e ele fala várias outras coisas nesse livro, né? Então, assim, como o Luciano falou, tipo, a gente pode estar em papéis diferentes, muito provavelmente você vai se relacionar com alguém que seja complementar a você. Então, se Cris tem uma energia masculina muito forte, ela não vai se relacionar com um cara que tem uma energia masculina muito forte, porque Não vai bater, não né? vai bater, né? Não vai bater. A tendência vai ser um que vai equilibrar um pouco esse masculino dela, né? E aí, se em algum momento ela se interessar em buscar, em ir para o ponto dela, do feminino, mesmo que ele não faça, só você mudar já vai transformar Já vai algo refletir nele, já né? vai refletir em algo nele. E é como o Luciano estava falando, assim, é interessante como quando a gente vai para o nosso papel, no nosso lugar a gente tem força. É isso que Bert fala, assim. E a maioria de nós mulheres, né, hoje em dia, a gente vê muito quando a gente fala sobre feminismo, inclusive, a maioria, por N fatores, por muitas dores, né, que as mulheres passaram e passam, a gente tem uma tendência muito grande de querer entrar num conflito direto com esse masculino, né? A gente tem essa tendência de querer
pegar essa força que a gente também tem, porque a gente também tem o masculino em nós, né? E se sobressair, tentar se sobrepor. Só que eu falo assim, é uma burrice, porque a força da gente é outra, né? Não é à toa que falam assim, eu li uma vez um livro do Osho que ele dizia que quem vai transformar o mundo são as mulheres. Porque as mulheres têm essa força de transformação, porque a gente faz as coisas com leveza, a gente tem uma intuição aguçada, a gente tem um fluir, né? As mulheres que dominam seus homens, elas fazem na fluidez, elas não fazem na força, né? Então se a mulher vai pra cima pra tentar medir força com o cara, ele não vai fazer o que ela quer, mas se ela, né, souber dar um jeitinho, ele faz tudo que ela quer, sem ela precisar nem aumentar Esse recorte foi bom, voz. viu? Pegou essa, Gabriel? Ele tá preocupado agora. Ele ficou, não foi? Ele ficou Ele ficou assim, caramba. Se esse for o natural, se esse for o equilíbrio, Sim, sim. vamos aí. Sim. Melhor de cada um, né? Falando um pouco dessa questão financeira, né? Sim. Que trazem muito esses conceitos que o homem Sim. tem que ser o provedor, Sim, sim. Até concordo em parte aí, não quero nem entrar nesse mérito, mas tem uma coisa que algumas pessoas trazem também, é que o dinheiro ele se multiplica no feminino. E aí eu acho bem interessante quando falam isso. Você ganha dinheiro. O homem, né? O homem ganha o dinheiro, a força do masculino de ganhar o dinheiro. E o feminino ele faz multiplicar. Por quê? Porque é um dom do feminino, né? Gerar, gerir, reproduzir, nutrir, sabe? Então, eu acho muito interessante essa colocação. E aí, até eles fazem, quem fala isso faz um paralelo, né? O que é que multiplica o dinheiro? Empresas, feminino, né? As empresas. Sim. Fazenda, a fazenda. E aí, enfim, vai trazendo, eu acho interessante esse paralelo. Terminologias, que faz, substantivos femininos. Femininos. Coincidência ou não. Coincidência ou não, de fato, é o que acontece. Assim, na prática, né? Trazendo esse feminino. Massa. Joia. Sobre papéis. Agora me veio uma questão aqui. Vocês estavam aí a DR de vocês. E aí. Esse assunto é polêmico. Aí fala, não, que tava aqui perto da mãe, sei o que lá. Eu vejo que isso é uma situação muito comum. E eu sempre tive uma dúvida sobre isso, um questionamento assim, né? Quando o homem, ele tá muito na mãe, que ele ainda não foi pro pai, pra ir pro mundo, né? Esse caminho assim, né? E aí ele tá num relacionamento, de alguma maneira ele tá buscando ali a mãe dele no relacionamento, como é que funciona isso? Então, essa disfunção, na entre minha aspas. visão, assim, não necessariamente. Pode sim estar buscando a mãe, mas não necessariamente. Eu estou lendo esse livro agora, eu já trouxe até aqui no podcast, né? João de Ferro. Ele não tem nada a ver com constelação, mas os conceitos dele se confundem muito com a constelação. E um dos conceitos que ele traz é exatamente isso, que o menino, ele passa a ser homem se ele conseguir sair da esfera da mãe para a esfera do masculino. Ele não trata nem da esfera do pai. Ele trata da esfera do masculino. Pode ser um pai, um avô, um tio. O masculino, em geral. Porque o que é que ele traz, e que Bert traz isso também muito forte. Homens só aprendem a ser homens com outros homens. Né? Então, o menino, e aí se ele está num relacionamento com outra pessoa ainda na esfera da mãe, ele ainda não adulteceu, ele ainda não trouxe esse adulto para o relacionamento, né? Ele está nessa esfera da mãe. Ele não tem a força do masculino. Não tem a força ainda. Então, tanto que esse livro, ele traz uma coisa assim que eu acho muito interessante. As mulheres, elas amadurecem mais naturalmente. Elas amadurecem através da menstruação, elas conseguem mudar de tipo de patamar. Na vida é biológico. A menina vira mulher, existe um marco, né? Existe um marco, específico. biológico. Representação. O menino, ele não passa nenhum momento por essa transformação biológica.
Ele Não é existe uma esse marco, né? transformação Não é pontual, lenta, né? E aí é porque várias culturas trazem esse processo de iniciação para poder o menino se tornar homem. E como é que ele se torna homem? Saindo da esfera da mãe, do feminino, e indo para a esfera do masculino. E aí culturas, né, os guerreiros vão para caçar e aí passam dias caçando. Outras culturas, o livro traz também que ele passa em um lugar fechado, tipo um galpão fechado, ele passa lá 2 anos, só na esfera do masculino. Assim, várias culturas, eu entendo que tem alguns... A nossa cultura mãe tá assim, meu Deus do céu, 2 anos sem meu filho. Outras culturas... Trancado no galpão. A que eu achei mais interessante que o livro traz é que tem uma cultura lá que a mãe, ela participa do processo. E eu acho que isso é o mais forte, quando a mãe, ela se predispõe a fazer isso com o filho, né? a entregar. Sim. E aí ela participa do processo, e como é que o processo acontece? Ela tá com o filho em algum lugar, e aí passam homens, que o filho desconhece. Isso combinado com a mãe, combinado com a mãe. E o filho não e sabe. roubam... Tipo sequestro. Sequestram a criança da mãe. Pra poder romper bruscamente mãe, aquele... É tipo um rompimento de cordão. Aí é demais também, né? É um rompimento de um cordão umbilical, de fato. Na tora, que né? a mãe carrega esse cordão umbilical pela própria natureza da mulher. Sim. Por muito tempo, né? Com o filho, né? Segurando ali e tal. Por que pode ser uma impressão errada que eu tenho, meio generalista, mas por que a mãe tem essa dificuldade maior, talvez? Porque ela é mãe, porque ela pariu. Não, calma. Não, mas vamos tentar racionalizar um pouco. Porque existe um cordão umbilical de verdade que foi cortado. Não, Só que mas foi cortado, mas ainda tá ali. Mas se a gente Não, for para uma visão psicanalítica, né? Acho que é mais profundo que Bert isso. fala, Bert o quê? Freud, ele fala assim, principalmente em relação ao filho homem, né? A mãe tem essa dificuldade, né? Ele fala do complexo de Édipo, né? Desse amor, desse filho por essa mãe, mas ele fala também que quando essa mãe tem esse filho homem, é como se ela tivesse criado o próprio falo. É como se, o que ele fala, né? O que ele fala é que a sociedade como um todo, se a gente for olhar realmente, o falo, né? O pênis, ele é um objeto de poder, por assim dizer, né? Na sociedade ele é tido como objeto de poder, e a mulher não tem esse objeto de poder. Então, quando ela tem um filho homem, é como se ela tivesse tomado posse de um falo, e ela não vai deixar ele ir simplesmente com essa facilidade, porque é como se ela estivesse perdendo o poder dela. Isso faz muito sentido. Agora, eu como mãe de uma menina e um menino, você falando, me veio alguns insights também. Porque na fala de Luciano, ele falou, né? O menino aprende a ser homem na esfera do pai. E a menina vai aprender a ser mulher na esfera da mãe. Sim. Então, a menina tá ali na esfera da mãe. Mas só que ela precisa ir pro pai para tomar a força de ir pra vida e depois voltar pra mãe. Já num momento, né? Eu tive, pelo menos na minha mente. a experiência. Não é um momento tão depois. Não é tão depois que o menino. É mais ou menos na mesma faixa etária. Ela vai pro pai e depois ela volta pra mãe. No momento de virar mulher, ela já voltou pra esfera da mãe, não é isso? Então, mas aí a mãe mãe tem essa coisa mais com a filha, né? E o filho tem que entregar mesmo, porque tem que ir. Pra ele aprender a ser homem, ele vai ter que ser com o pai. Na minha mente, eu aqui, na minha experiência, né? Que eu senti muito, por exemplo, com o Guilherme, a gente já fazia terapia, então já tinha esse entendimento. E foi uma dificuldade muito grande pra mim, pra soltar, Guilherme. Foi um movimento assim, foi doloroso, foi sofrido. E aí, enquanto você falava, eu fui pensando assim nas minhas experiências. Sim. Né? E aí o que eu sinto é isso. Teve também um momento com Júlia, né? Dela sempre tem esse momento quando é pra impulsionar pra vida, é com o pai. Mas eu tenho com Júlia aquela coisa do ensinar ela a ser mulher. Então a gente tem aquilo. E aqueles momentos, né? E no do menino é como que toma, entrega que o filho é teu, o trabalho é teu. É uma ruptura. É uma ruptura mais brusca. Eu sinto isso pela minha experiência. Eu tive... Então, deixa eu só completar um ponto aí. Essa questão da mãe, né? Camila trouxe uma visão de Freud, eu acho faz muito sentido para mim. Mas tem uma outra coisa assim, tem algumas situações, e aí é muito o que eu vivi na vida, que, por exemplo, o casal se separa. E aí a mãe termina colocando aquele filho
no lugar do pai. Isso é uma dinâmica sistêmica, muito comum. E aí a mãe termina transformando aquele filho no marido dela e cria um apego tão forte que é difícil do filho se desvencilhar, né? Isso é muito comum nas Eu acho que o que você estava perguntando tem a ver com isso que o Luciano está falando. Quando o filho está ligado à mãe, ele não está disponível para um novo relacionamento, para uma nova mulher. Sim. Eu acho que você estava perguntando algo nesse sentido também, né? Por esse caminho a gente meio que falou. E que isso também serve para a mulher, né? Se a filhinha do papai, né? Quando a filha está muito ligada ao pai, ela não está disponível para um novo homem, para um relacionamento. É que na verdade, assim, uma outra coisa que Bert fala é que todo mundo sabe, é como se não. A sensação da criança é que o amor da mãe ele é incondicional, né? O do pai ele é conquistado. Você pode reparar, assim, não são todos, a minoria dos pais, isso está começando a mudar hoje, mas a minoria dos pais ficam de muito chamego com a criança quando ela ainda não está interagindo. Eles começam a se apegar mais à criança, ao bebê, quando ele começa a interagir. Sim. Porque daí o homem entende ali como sendo um ser que vai interagir com ele, né? E principalmente quando a criança começa a falar, porque normalmente chama papai, não deve ser à toa, né? Deve ser para poder conquistar esse homem, né? Sim. Porque a mãe já está conquistada. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E aí assim, o que acontece? Se essa mãe não permite que a criança vá para o pai, seja menina ou menino, a criança vai ter um medo absurdo de ficar sem ninguém. Porque eu não sei se eu vou conseguir conquistar meu pai. E minha mãe disse que não é para eu ir para lá, e o dela eu sei que é seguro, é o amor que eu tenho, é o certo, eu não vou sair daqui não. Vou ficar Aí aqui isso mesmo, reflete, que é mais seguro, né? e aí isso vai refletir na força que esse ser humano vai ter de ir pro mundo, de ir pra vida, né? Vai se torna uma criança insegura e não tem força para ir pro mundo. Principalmente quando a gente vai olhar profissionalmente, né? A profissão tem precisa muito dessa força do mundo, né? Da gente ir pro mundo. Sim. Então, a gente vê muitas pessoas que não conseguem desenvolver mesmo profissionalmente, porque ficam aí nessa esfera da mãe que às vezes você consegue se sustentar no básico, mas você não consegue ir mais adiante do que você tem potencial, mas às vezes nem vai. Eu tive essa experiência visceral de ler O Complexo do Édipo. O começo do livro realmente ele é muito visceral. Assim, para você digerir aquilo ali é quase impossível. Mas quando você passa a entender a ideia que Freud quer trazer daquilo ali e as representações, né? Você falou do falo. Sim. O falo não é simplesmente o órgão, né? Sim. Ele representa a força, né? Sim. Enfim. E eu precisei ler esse livro e passar por essa experiência um pouco visceral para entender essa pergunta que eu fiz. Por que essa dificuldade da mãe de deixar ir, né? E tudo mais. E Freud, ele traz essa visão, assim, bem... Pode-se dizer até que genial. Essa visão não, esse esclarecimento para quem está lendo. Sim. Visceral, mas genial. Verdadeiro, talvez. Não sei. Mas funcionou bastante para mim. Bastante. O livro, né, esse João de Ferro, ele traz uma coisa que é muito interessante assim, em relação a isso, né? Essa esfera do homem, do menino, para sair da esfera da mãe. O que acontece hoje na sociedade? Os meninos não saem da esfera da mãe para ir para a esfera do pai. Seja porque a mãe não libera, seja por conta disso que Camila falou, da insegurança, né? Da insegurança, né? Seja por conta do complexo de Édipo. Seja porque às vezes o pai realmente não é presente. O pai também não é presente, né? Enfim, seja por que for. E aí o que acontece? Para esse menino se tornar adulto, só existe uma forma. É mergulhar nas suas sombras. E aí ele traz assim, tem pessoas que morrem e não chega na completude do adulto. Homens morrem e não chegam na completude do homem adulto. Só vai chegar na completude do homem adulto
nessas condições, né, de trava, né, de não sair da esfera do feminino, o homem que mergulhar nas suas sombras. E isso me chama muito a atenção, assim, tudo que uma certa, vamos dizer, uma certa linhagem de homem, num sistema, né, a gente sente tratar de sistema, pai, avô, filho, tal, neto, lá vai, alguma linhagem daquela vai ter que mergulhar em uma esfera de sombra própria, sua sombra, para poder chegar a atingir esse adulto e aí conseguir ensinar outros homens, as gerações futuras. Cara, isso dá um boom na minha cabeça, assim, uma coisa impressionante. Que é bem o que a constelação fala, né? Que quando a gente faz alguma constelação, quando a gente olha para algum padrão e a gente transforma algum padrão, a gente está também ajudando quem vem depois, né? Para que essa pessoa não precisa mais seguir esse mesmo libertando padrão. as gerações futuras, não é isso? Sim. Alguém do sistema vai ter que quebrar esse padrão. Sim. Se o seu padrão ainda não foi quebrado, se liga aí. Se liga aí. E você também. Eu já estou me trabalhando, eu já constelo faz tempo. A gente está nesse mundo da constelação desde 2017, né? A constelação é massa. Eu fiz 2 de boneco. 2 não, 3. 2 com nosso amigo Pablo. Né? A outra nem A outra, né? Pois é, deixa eu falar. Deixa eu falar aqui. Sim, aí biscoito, pode? coma biscoito. E aí, deixa eu voltar um pouquinho para vocês explicarem melhor, então, para o pessoal de casa, que é leigo, sobre essa coisa aí. Luciano já trouxe na vivência dele, ele falou aí, né, dos pais que eram separados e tal. Então, essa coisa do sistema de origem versus o sistema atual. Sim. Expliquem um pouquinho pro pessoal de que casa. ela disse, Luciano trouxe, né? Mas quem falou? Não, ele falou várias vezes. Trouxe foi ela, né? Porque ele falou sem dizer que era... Não, mas... Eu não acredito que você tá falando, fale mais. Eu tenho que falar, mas... Eu quero mais isso aqui, assim, Mas você não deixa... Não, mas é pra explicar. Ele deu o exemplo da história dele, mas pra explicar em casa. Origem, sistema atual. Agora vamos passar para esse tópico. Então, O quanto que isso influencia sim. nos Quando a relacionamentos. gente fala no relacionamento de casal, né? A gente fala das próprias leis, né? Que eu falei assim, as ordens do amor que Bertie traz, que são extremamente importantes, né? Dentro de qualquer relacionamento, relação. Mas quando a gente fala dessa questão de sistemas, né? Nós temos o nosso sistema de origem, que são nossos pais, nossos avós, tios, irmãos. E quando a gente casa, né, quando a gente vai para um relacionamento, a gente vai criar um novo sistema, né? No geral, esse novo sistema, Bert fala assim, que ele realmente é coroado e firmado quando a gente tem um filho. Mas eu não quero ter filho, mas você tem que ter algum projeto, né, em conjunto, algum sonho, algum propósito, né, junto, para que é o que ele fala assim, para que a gente tenha a completude e a gente precisa passar adiante o que a gente recebeu, né? E então quando a gente vai criar um novo sistema, é extremamente importante que a gente não é que a gente não vai mais ter contato com a nossa família, que a gente já não vai mais, não é isso. Mas assim, o novo sistema criado, ele se torna a prioridade, né? Então, a gente precisa... É até bíblico isso, né? É até bíblico, né? O próprio Jesus fala que para você ir para o casamento, você precisa deixar os seus pais, né? Então, você precisa deixar, né, aquele sistema de origem, vir para o atual. E nisso que ele fala, não é só você sair de casa. Então era isso que eu ia dizer, parece simples falando assim, né? Mas a gente pega assim nos exemplos da vida prática uma dificuldade nesse emaranhamento com a família de origem. E aí é quando traz os efeitos, né, os reflexos no relacionamento e a pessoa não identifica que é porque ainda está ligado no sistema de origem, né? Porque a gente cresce e a gente está inserido numa família e a gente tem costumes, padrões, coisas que a gente costuma fazer, a cultura de cada família tem a sua cultura. E quando a gente casa com alguém, a gente está casando com uma pessoa que tem algumas coisas parecidas, mas outras tantas diferentes, né? Então é extremamente importante quando a gente vai criar um novo sistema, a gente... Como o Luciano falou, né, os acordos são muito importantes. Então, dentro desses acordos, a gente criar novas formas, nova cultura,
né? Nem o meu, nem o seu, vamos criar o nosso, um meio termo, né? Então, sei lá, na sua família todo domingo era pizza, na família do Luciano todo domingo era feijoada, e aí é uma briga constante se vai ser pizza ou feijoada. Comer feijoada e pizza no mesmo dia. Também não dá, então vamos fazer assim, nem o meu nem o seu, vamos comer o quê? Não, vai comer acarajé, pronto. Agora na nossa família todo domingo é acarajé. Que massa. Tem um ponto aí, né, em relação à família de origem que me chama muita atenção, assim. Se não é negar a família de origem, Sim. mas é como Camila falou, você tem que criar coisas, fazer um pouco diferente, né, do que era feito ali, junto com seu parceiro, sua parceira, para você criar um novo caminho, vamos dizer assim, para trilhar um novo caminho. Só que nós somos muito leais a esse sistema de origem. A nossa lealdade é muito grande, o medo de perder o pertencimento a esse sistema de origem é muito grande. E aí Bert traz uma coisa assim que eu acho sensacional. É de uma simplicidade tão grande, mas ao mesmo tempo é de uma dificuldade tão grande, que ele traz duas coisas. Você tem que honrar a família de origem e dizer sim a tudo que foi como foi. Só que quando você vai para a prática, né, Já começa julgando os pais, né? o julgamento... Já começa daí, que a gente quer julgar nossos pais achando que foi... E aí quando você cai nesse julgamento, você se torna... Caiu na armadilha. Você quer ser maior do que seus pais, você quer ser maior do que seu sistema, do que seus avós. E aí você se torna pequeno e sem força. É complicado mesmo. Eu me coloquei numa situação aqui dentro da minha cabeça. Você falou da feijoada e da pizza. Foi um ótimo exemplo, mas talvez seja uma situação um pouco mais simples. Aí eu pensei... Não, eu trouxe o simples para poder ficar fácil de compreender, né? Mas aí ele trouxe, na prática isso é muito complicado. Veio uma situação imediatamente na minha cabeça. Mas você acha que famílias não passam por isso? Passam. Isso é muito real, né? De que tem o almoço na casa da minha mãe e o outro mais tem o jantar na casa da minha mãe. Isso gera realmente uma dificuldade séria no relacionamento. Justamente na minha cabeça foi um pouco mais fundo do que a feijoada e a pizza, entendeu? Só que tem uma coisa que, se eu tiver com dor de cabeça, por exemplo, eu não tomo remédio. Coisas nesse sentido assim, eu não tomo remédio. E aí eu não me vejo, por exemplo, no sistema, como é que é o nome? O sistema atual, né? Se eu tiver no sistema atual, tudo mais, eu não me vejo colocando, por exemplo, meu filho tomar um remédio porque ele está com dor de cabeça. Talvez para minha parceira isso seja totalmente diferente e eu não sei o quanto transigente eu seria nesse sentido. Realmente é um negócio muito desafiador, bicho. E tudo isso por conta das lealdades que nós temos com o nosso sistema de origem. É porque isso pra mim é uma verdade. Não foi nem racional pensar nisso. Não tomar remédio vem do pai. De papai. Exatamente. Nós sabemos. Exatamente. O quanto leais nós somos. Eu não quero dizer que isso está certo ou errado. Eu quero dizer que isso vem da nossa lealdade. Não, então, e na minha cabeça isso é o certo. Olha, eu vou lhe dizer, Entendeu? eu tô casada há 23 anos, ele também veio do seu papai e ele também não toma remédio. É um saco, é um porre. Luciano, você vai passar 2 dias com dor de cabeça, toma um remédio. Pessoal aqui, Mas eu tô acalmando o coração dele. Eu tô acalmando o coração dele de que há um equilíbrio, há uma conversa. Entendeu? Agora, cada um tem que ceder um pouquinho. Ele chega um momento que ele reconhece que os nossos filhos precisam tomar um remédio. Mas ele sempre fala pra mim, espere mais um pouco, deixa o organismo dele ver se vai reagir, não dê logo um remédio. Não pra dor de cabeça, não. Tá com dor Mas de o que eu cabeça, quero vai dizer respirar, pra tomar você água. vai ter que se criar seus acordos. Um novo acordo, Porque talvez a sua esposa seja de uma criação completamente diferente, acostumada a tomar muito remédio para dor de cabeça, e na cabeça dela, a verdade dela, como você disse aí, mas é a minha verdade. E a verdade dela é que se tá doente precisa tomar remédio, né? E perceba como a vida é bela. Belíssima. Por que um cara que não toma remédio se junta encontrou com uma pessoa que toma remédio pra tudo? Hipocondríaca. Ele já me chamou de hipocondríaca. Mas a minha vida é isso. Você tá falando de mim, de Cristo. Exatamente. Por isso que que eu isso? Pra E chegar... você vai encontrar alguém assim também, porque A vida Lady é assim. Murphy, né? Pra se chegar... Inclusive ela tá aqui ouvindo tudo. Ela tá rindo de
costas, que ela sabe que vai ser. Tudo isso é para se chegar a um equilíbrio. Que é um princípio buscar que eu tenho um meio termo. Então, assim, dor de cabeça não vai tomar remédio. Não, veja. A gente vai esperar 2 horas. Esse vai ser o acordo. A gente vai esperar 2 horas. Depois de 2 horas, se ele continuar com dor de cabeça, a gente vai precisar dar o remédio. Tô falando assim, um acordo, entende? Ou então, veja, ele tá tendo dor de cabeça frequente, a gente vai precisar levar no médico e ver o que o médico mas eu tenho tantos mas... Eu sei que você vai ter vários argumentos, mas na hora que a criança começar a surtar e botar você doido, logo você vai dizer, leva no médico. Agora, dá 30 remédios, pelo amor de Deus. Manda parar. Mas vai dar certo, confie. Confie que vai dar tudo certo. Ou então mande pra casa da tia que tia cuida, viu? Não, se preocupe não. Escondido, né? 30 gotas de alívio. Você sabe que eu já vi um filme assim, que a mãe não dava remédio de jeito nenhum pra criança e a menina vivia tendo dor de ouvido. Aí uma vez numa DR, ela descobre que o pai dava antibiótico pra menina quando tinha dor de ouvido. Olha, que e ela fica não. E ele dizia assim pra ela, e você acha que ela ficou boa como? Você achava que ela ficava boa como? A mãe acreditava que era o organismo da criança que... Mas aí o pai ia e dava antibiótico, que a criança precisa. Pode acontecer isso também. Com certeza. Mas assim, espero que não, né? Porque ficar também de mentira é ruim, é ruim. Por isso que você não pode ser tão extremo, extremo na sua posição. Não é melhor chegar a um meio termo? Os relacionamentos são muito desafiadores, na verdade, né? E, no geral, eles nos colocam de frente com as nossas sombras. A gente não se relaciona com alguém que não tem absolutamente nada a ver com a gente. Alguma coisa ali a gente precisa olhar de nós mesmos, né? Então, é muito desafiador. Somos assim. espelhos, né? Eu não sei se é Bert ou é alguma outra, né, terapia que fala isso. É que os relacionamentos, eles existem para a nossa evolução, né? Sim. Uma das coisas é isso, né? Para a nossa evolução, né? A família, seja ela qual for, é o maior campo de provas na espiritualidade. Sim. E aí não é só a sua família de origem, é o seu sistema atual, é o sistema que você vai formar. Pode ter certeza que aquela pessoa ali vai vir para mexer um monte de coisa sua, né? E não é à toa que a gente se apaixona loucamente e não consegue enxergar nada inicialmente. Tem muito do que a gente projeta no outro. Mas tem muito de, se a gente talvez não se apaixonasse perdidamente, a gente não iria ingressar em algo que precisa ser cuidado, olhado, curado. Curado, né? Perfeito. Curado, sem remédio. E aí pegando essa... Não, vai ter remédio, vai ter remédio. Vacinas, vai ter muita coisa ainda. Tá, então pegando essa linha aqui de criação, de filhos e tal, e essa coisa do masculino e do feminino, aí o que é que vocês podem dizer pra gente? Como é que um pai e uma mãe consegue deixar o sistema deles em equilíbrio com esses filhos, né? No ponto que a gente veio trazer aqui do papel do pai e do papel da mãe. Eu acho linda que Bert fala, é assim... a gente fala, né, que o sistema atual ele é prioridade, mas quando ele fala do relacionamento do casal, que ele fala assim, que lembrar sempre que antes de tudo, vocês eram um casal. Então, vocês têm precedência. Seus filhos vão ficar bem se vocês forem prioridade na vida um do outro. Porque em algum momento eles vão sair de casa e vão ficar vocês dois. E se ficar como a maioria da sociedade, que fica olhando só para a criança, como se a criança fosse a melhor coisa do mundo ou a única coisa que existisse, porque a mãe faz muito esse movimento, né? Porque no início é a prioridade mesmo. A criança precisa ser olhada e cuidada, porque ela não vai se cuidar sozinha. Ela não sobreviveria se ficasse sozinha, então ela precisa desse movimento. Mas, ainda assim, esse homem, né, e essa mulher, eles têm um papel extremamente importante, eles têm que estar acima, né? E quando você... Eu vi até um vídeo, acho que ontem, falando isso assim. E quando o casal está em harmonia, no sentido de... Não é que não vão ter conflitos, né? Mas de mostrar para esses filhos o quanto eles se respeitam e se amam, esses filhos vão ficar bem. Massa. Isso daí é forte, né? É muito forte, é muito forte. Isso é forte. Além disso, que assim, eu acho que deveria ser, e aí é por isso que eu trago que a gente, né, tem essa visão que a constelação ela é
tipo uma filosofia de vida, né? Sim. Além disso ser uma filosofia de vida, todo casal devia olhar para isso, sabe? Olhar para o casal enquanto casal, para ter essa precedência em relação aos filhos, sabe? Sim. A gente já viveu isso, né? Viveu. Essas inversões e Sim, colocar sim. os filhos assim. E veja, é natural. E eu falo muito por mim também. Não, eu acho É massa natural. falar aqui porque assim, a gente já viveu, pelo menos dentro dos meus conceitos, a gente já viveu muita coisa. 23 anos é quase a minha idade, pô. cara. 23 Sim. anos. Eu peguei Quase no a colo, minha. pô. Eu lhe peguei no colo, óbvio que você pegou ele no colo, é seu irmão, mas eu lhe peguei no colo. Mas além disso que eu estava falando, o Bert traz três ordens, né? Que ele chama de ordens do amor, que é a hierarquia, dar e receber. Vamos transformar isso já no recado final, pra gente já ir Sim, já ir encerrando. pode ser assim. O... Pode ser. Mas eu tinha perguntado. então não, então vamos. Toca o barco aí. Hierarquia, 3 ordens do amor. Hierarquia, dar e receber e pertencimento. Quer falar um pouco, Milena? dos Porque é três? interessante, porque remete à pergunta que eu fiz sobre o equilíbrio, né? Como Sim. o pai e a Como é que mãe você chega a um equilíbrio Não para... o pai e a mãe. Eu É porque entendo eu que essas perguntei em relação às ordens, crianças, né? Então, Porque isso eu entendo que essas ordens aqui, elas podem Já ser traz um aplicadas para tudo. em qualquer relação, né? Numa empresa, como é que funciona a hierarquia? A gente sabe que tem lá o chefe, que tem, né, cada um no seu cargo e tal. Então a hierarquia na empresa deve ser obedecida, né? Nas relações, né? Como é que se dá o dar e receber? A relação tem que ter o equilíbrio, Sim. né? Seja de amizade, seja de namoro, de casal, enfim. Sim. Em relação a esse equilíbrio de dar e receber, né? A gente fala assim que a única relação que possivelmente pode ser desequilibrada é entre pais e filhos. Sim. Porque os pais dão e os filhos recebem. Né? Sempre. Ele fala que a gente não Peraí, tem... que pode ser desequilibrada. Não Isso. pode. Que não existe o equilíbrio. Que se sim. aceita Que não é o assim. desequilíbrio, né? Por exemplo, eu te dou e você me dá um pouco. Não existe isso. Porque o que os pais nos dão, a gente nunca vai conseguir retribuir, Perfeito. que é a vida. Perfeito. Né? Então, os pais dão, os filhos recebem. E para retribuir isso, eles passam adiante. Né? Então, é uma forma de retribuir Entendi. os pais, é você Passar passar a vida adiante o que adiante. você recebeu. Perfeito. E muitos filhos estão fora do seu lugar correto no sistema Sim. porque eles querem devolver aos pais o que receberam Se e aí não sentem conseguem, devedores, se sentem né? devedores, né? Essa é uma das dinâmicas, né, das constelações, Sim. né? E muitas vezes, quando você fica nessa sensação de estar devendo aos seus pais, né? Você traz a sua mãe para dentro de casa e começa a cuidar dela como uma filha, isso vai desequilibrar o seu relacionamento. Isso. E tem também a questão inversa, né? Dos filhos Sim. se sentirem eternos cobradores dos pais, que Sim. acham que não recebeu o suficiente, e Sim. fica isso também, Sim, há um desequilíbrio, né? também existe um desequilíbrio. De Tem achar várias que não formas de recebeu o dizer- suficiente e aí termina desonrando aquele pai e mãe. Sim. Né? Aquela... Sim. Porque, em teoria, a vida é algo que não já basta. É o melhor Seu que você pai e poderia sua ter mãe podem não ter recebido. sido... Eles podem ter te dado para adoção, mas só de não ter tirado, por exemplo, a sua vida já foi o máximo que eles podiam dar e foi o melhor que eles poderiam te dar. Então tem que honrá-los a partir desse princípio. Isso. Isso é forte. E não quer dizer que você precisa conviver, não é apenas o sentimento, é algo Sim, Né? agradecer, ser grato interno mesmo. de você né? honrar o seu pai e sua mãe. Sim. Nem se sentir cobrador, nem se sentir Sim. devedor. E outra coisa legal que ele fala é que honrar pai e mãe não é você ficar, né, se ajoelhar, enfim. Mas honrar pai e mãe é você cuidar bem do filho deles, né? É você cuidar de você mesmo. É uma forma de você honrar essa vida que te foi dada. É você se cuidar e ter a melhor vida que você puder ter. E na questão de relacionamento de casal, esse princípio do dar e receber é interessante também, Ele né? é muito forte, né, na relação do casal, né? Porque o que se busca na relação do casal é exatamente o equilíbrio, né? Até as pessoas tendem a achar Bert machista, mas não é, assim, na minha visão não é. Ele traz o equilíbrio dentro das funções de cada um, voltando lá para o masculino e o feminino.
ele traz esse equilíbrio que é altamente necessário para poder a relação se dar de uma forma boa, saudável, de uma forma saudável. Né? Porque, por exemplo, muitos exemplos, né, de casais que não dão certo, porque, por exemplo, a mulher dá muito amor, dá muito, né? E aí quer cobrar e o cara não tem uma coisa assim, expliquem vocês melhor que eu, que aí um se sente credor do outro. E aí termina o que está se sentindo devedor, ele termina saindo do relacionamento porque não suporta aquela situação de estar sempre devendo. Sim. Porque o outro está sempre dando, e aí ele recebe, mas e aí quem está dando fica cobrando, mas você não me dá, mas você... E aí causa esse desequilíbrio e alguém vai sair do relacionamento porque não vai suportar. Você imagina a energia num casal do masculino e do feminino. A mulher é muito mais amorosa por natureza, é muito mais acolhedora, muito mais, né, nesse sentido. E aí ela dá isso ao homem. Só que ela se sente credora de receber isso. Mas do homem ela não vai receber bem isso. Ela vai receber isso de uma outra forma. O homem já vai mais a proteção, vai lá, acolhe da forma dele, não é aquele acolhimento protetor. De proteger e tal. Então, esse é o equilíbrio que se pode dar, entendeu? Não é o equilíbrio que muitas vezes que as pessoas querem no relacionamento. É o equilíbrio das forças, né, dentro do casal. Porque também, se já pensou, se o homem protege a mulher e aí ele se acha credor de ser protegido por ela, isso gera também, de alguma forma, um equilíbrio. Então, claro que tem que ter, na minha visão, tem que haver o carinho, tem que haver, né, de ambas as partes, mas a gente tem que pesar um pouco aqui o que cada um tem de mais valioso para dar, né? Sim. Então, acho que esse desequilíbrio muitas vezes se dá dessa forma, né? E a terceira ordem que a gente não falou aqui seria o pertencimento, que é você se sentir pertencente ao seu sistema, né? De alguma forma você se sentir pertencente. Então as três ordens seriam essa, a hierarquia. É uma das coisas que faz a gente repetir padrão, inclusive, né? A gente se sentir pertencente, a gente repete o padrão, como se assim, para sentir que você pertence àquele Aquela lugar. coisa da lealdade, né? Sim. Eu não vou abrir mão do almoço todo domingo na casa da minha mãe, porque se eu abro mão disso para fazer o que o meu marido quer, eu já não me sinto mais tão pertencente ao meu sistema. Sim. E aí, por lealdade, você fica repetindo os padrões e aquilo termina desgastando. Como se fosse um medo, né? De não perder fazer mais aquela parte. referência. Você sabe que eu vivi isso no Natal. Lembra do meu sofrimento para quebrar isso? Todo Natal era na casa da minha avó materna e a família é imensa. E tinha que ir para lá e tinha que ir para lá. E aí terminou que a pandemia me ajudou um pouco nessa quebra. Foi, porque calhou, né? Foi. Aí eu tive, né? E eu lembro a gente tava num grupo de constelação e a consteladora falou assim: traiam suas famílias nesse Natal, façam, né, o Natal de vocês na casa de vocês, traiam suas famílias. Aquilo foi tão forte pra mim. E eu chorei, eu sofri pra não ir, lembra? Consegui dar esse Mas passo, era né? o quê? Quebrando aquele padrão pra conseguir fazer um pouquinho diferente e olhar pra frente. Senão eu ficava sempre olhando pra trás e isso ia desgastando o relacionamento. E volto a dizer, esse era um movimento de Cris, não necessariamente é um movimento de todos que estão ouvindo a gente deixar de ir pro Natal em família. Existem outros movimentos, a constelação faz muito isso. Cada um tem o seu movimento, tem a sua forma, tem sua hora de fazer a sua hora, enfim. Né? Suas dores e suas curas, né? Cada um tem as suas. Exatamente. E voltando um pouquinho sobre dar e receber, né? Você falou sobre o homem dar uma coisa, a mulher dar outra, e isso também é equilíbrio. Mas eu entendo também que esse equilíbrio ele vem justamente a partir da expectativa. A mulher dá uma coisa que o homem espera e o homem dá a coisa que a mulher espera, e tem um momento que a expectativa pode não estar alinhada, e aí isso é desequilíbrio. Como é isso daí? Quer falar, Camila? Quando a gente fala, tem uma outra coisa que é interessante também pensar, que eu tenho recomendado muitas pessoas lerem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Porque o que eu espero talvez não seja o que você pode me dar. Porque a minha linguagem de amor talvez seja diferente da sua. Vou dar um exemplo dentro do meu relacionamento. Eu sou muito de atos de serviço. Eu sou muito de fazer pelo outro.
né? Então, por exemplo, ele acorda cedo para trabalhar, eu não necessariamente. E aí eu levanto e vou fazer o café da manhã dele. E eu vou voltar para cama. É como eu demonstro amor. Ele demonstra de outra forma. E aí, por exemplo, um dia ele se queixou que eu não era muito carinhosa. Porque ele é mais do toque. Entendeu? Só que, veja, eu falei pra ele, não é o meu padrão, mas eu posso me policiar. Entende? Porque se ele for ficar esperando o toque e não me falar nada, a gente ia terminar, porque ele vai ficar na expectativa de eu tocar ele em algum momento. E você fazendo o café da manhã como um gesto exatamente. mais... acordando cedo para preparar o café da manhã. Existe ato de amor mais nobre que esse, Tá né? vendo? Não existe. Aí. Esse é o padrão dela. Então. Mas você considera nobre esse ato? Ai. Não, eu tô falando, mas sou eu que acordo cedo pra fazer o café. Porque eu acordo cedo também pra fazer o café. Aí, ó. Mas eu digo assim, eu não tenho, Sim. por exemplo, não é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer em cozinhar. Não, mas aí eu fico criando coisas e tal, não sei o quê. Então, pra mim, isso demanda muita energia. Então, pra mim é tipo assim, Uma grande prova de uma amor. grande prova de amor, entendeu? E se o outro não entender que isso é uma grande prova de amor, porque ele tá esperando que eu vá ficar fazendo carinho de 5 minutos, entende? Então, assim, a gente também tem que ter, eu acho, e sempre falo isso, assim, a base de qualquer relacionamento, no final das contas, é o diálogo. E autoconhecimento. Porque não adianta você ter a expectativa de você não falar pro outro o que você espera dele. E diálogo alinhado ao autoconhecimento, né? Porque Sim. você tem que saber o que você quer, né? Porque Sim. muitas vezes a gente não sabe Sim. nem o que a gente quer, né? Que a gente fica que nem criança, só esperando que o outro Só adivinhe chorando e tal. o que a gente quer. Né? Aí eu fico aqui esperando que Gabriel pegue um café pra mim, porque meu café acabou, mas em momento nenhum eu falei pra ele, ele não tá vendo que minha xícara acabou o café, e eu tô aqui olhando pra cara dele, e eu tô ficando Pensando, ele não me ama. Já tô com Ele não me ama, Não, né? Eu falei, eu não venho mais aqui nesse podcast, porque veja, ele não viu que eu estou precisando de café. E tem uma hora que a gente tá aqui e meu café acabou. Entende? Então foi uma expectativa que eu criei e eu não cheguei pra ele no momento que eu falei. E é interessante a quantidade de casais Café que já acabou. terminam um relacionamento não por falta de amor, mas por falta de diálogo. De diálogo. Porque um não sabia o que o outro estava Sim. querendo, nem Como é que eu vou precisando. saber? Como é que você. Me diga, como é que você tem como adivinhar que meu café acabou e que eu queria mais? É possível. Impossível. Mas quantas vezes a gente faz isso com o nosso parceiro? Muitas. A gente faz direto, a gente faz todo dia. E vou dizer uma coisa pra você, mesmo nesse caminho do autoconhecimento, inúmeras vezes eu me pego cobrando coisas na minha cabeça e aí depois eu paro. Às vezes eu consigo ter o discernimento de parar e falar assim, mas peraí, eu nem falei pra ele que eu tava esperando isso. Sabe? E tô aqui chateada porque ele não fez. E aí eu vou lá e converso. Ou às vezes eu não consigo, eu explodo e depois é que eu digo, eita, eu acho que foi por causa disso daqui. Aí já foi. Mas assim, mas precisa de muita observação, sabe, Gabriel? Muito. Você tem que se auto-observar muito. Porque no geral, o que a gente espera do outro, as expectativas que a gente coloca no outro não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente. Não tem como o outro Perfeito. adivinhar. Perfeito. E quando a gente tá assim, cheio de expectativa em cima do outro, a gente tá na criança. Crianças não se relacionam. A criança é que chora do mesmo jeito e quer que a mãe adivinhe que choro é o quê? Então, se você não senta e fala claramente pro seu parceiro, pra sua parceira o que você deseja, quais são os seus sonhos, o que você gostaria de fazer, ou como você gostaria que ele se comportasse, ou algo que te agrada, ele não vai fazer nunca. E aí você vai estar tratando sua parceira como se fosse sua mãe, esperando que ela adivinhe. Porque mãe se vira nos 30 para adivinhar, mas a parceira não vai, porque não é obrigação dela. E aí talvez também a pessoa que cobra, mesmo tendo dialogado sobre aquilo, Sim. também tem que entender o limite da outra. Sim, Tipo, ó, isso aqui eu posso até cobrar, mas não vai sair isso. sim. E aí, mas isso... Veja, minha linguagem de amor Ele não é não do pode toque. cobrar dela que ela fique alisando ele o tempo todo Isso, porque não é dela. porque não, Mas ela vai veja, se policiar para eu dar um posso pouquinho mais de tentar carinho. fazer um pouco mais, mas veja, olhe quando eu fizer seu café da manhã, olhe pra isso como sendo uma forma de carinho. Nossa. Entendeu? Veja isso como sendo uma declaração de amor, não espere que eu vá tocar em você. E assim como quando ele chegar e me tocar e não fizer o meu café, eu vou entender que ali é a forma dele falar pra mim o que ele tá sentindo. E vou É complementar. a gente ir como adulto, entende? Não é espera, né? Eu Sim. quero o que eu quero fazendo birra. Não, se ela não fizer carinho em mim, também não quero mais saber.
E vou, É uma criança pirrenta. vou complementar aqui, né? Tudo que Camila falou, que eu acho muito interessante, assim, num relacionamento, não ter expectativa do outro e fazer. Tem uma frase que eu adotei na minha vida, assim, que de um tempo pra cá, que mudou minha vida, que é Mudou a minha também. fazer o que precisa ser feito, sabe? Então, quando eu parei de criar expectativa em Cris e comecei a fazer tudo que precisava ser feito, sem esperar nada dela, é impressionante como a dinâmica do casal mudou. E vou lhe dizer, isso não tem muito tempo não estou falando aqui tem 10 anos que a gente está... Não, tem pouco tempo que eu comecei a fazer tudo que precisava ser feito. De eu ver uma coisa fora do lugar, Cris, bota ali. Não, eu vou lá e faço, sabe? E aí eu comecei a fazer isso, vou repetir porque essa frase me marcou muito. Tudo que precisa ser feito. E é interessante como o Cris também entrou nessa vibe de fazer tudo que precisa ser feito. E aí agora a gente tem um casal... O homem vai... E a mulher sai. Sim. E a gente agora entrou numa coisa assim do casal que, velho, os dois fazem tudo que precisa ser feito. E aí fica leve pra todo mundo. Fica leve pra todo mundo e ninguém precisa estar cobrando nada de ninguém, enfim, e a coisa funciona. Sim. É isso. Filma aqui. Vá, faça aí agora. Não, pra ele, É isso, gente. Agora sim. Agora a gente fala. Não, mas vocês sabem que por mim a gente fica aqui, Eu sei. né? Ele ainda tá aproveitando que ele tá com a companheira aqui pra ela já pegar as Eu acho que ele tá fazendo Tá ouvindo, umas mini terapias aqui. ele tá no propósito. Tem quanto tempo aí, Marisa? Vai fazer 2. Quê? Hã? Vai fazer 2. Vai fazer 2 horas? Não. 1 e 1 hora e 11 minutos. Foi susto. Eu Poxa, pensei que já tinha duas. Eu Já. nem falei tanto. Agora sim, a gente tá chegando. Falamos tudo, falamos. Pelo menos que eu anotei aqui. Você tem mais alguma pergunta assim colada. crucial pro seu relacionamento? Só se vai ter que tomar remédio mesmo, né? Tem que perguntar ele, ele vai tomar remédio. E aí vamos. Agora sim, vamos para os recados finais. Já estamos no horário. Rapaz. E aí? Quer fazer? O quê? Não, tem que ser Ei! musicada. Você não. Pode chamar o povo não pra constelação do dia 22? Eu ia Pode. falar isso. Vamos, Né? agora que já falou, tem que Convidar o falar. pessoal. Agora Sim, já sim. falou. Posso falar meu recado final? Dê seu recado final, por favor. Aqui, ó. Pega ele, Marisa. Então, pessoal, como recado final aqui, eu queria deixar assim de que se tiverem a oportunidade de conhecer as constelações, o façam, conheçam, que não vá em grupo, pode não ser em grupo, mas leia um livro de Bertin, faça com bonecos, de alguma forma entenda um pouco dos conceitos das constelações. Elas transformaram assim a minha vida e pode também ajudar a transformar a vida de cada um que está ouvindo aqui, né? Dia 22 nós temos um grupo de constelação lá no Santai. Nós que eu falo, eu e outro grupo, dessa vez não estou com Camila, mas a gente tem um grupo lá no Santai e que a gente vai fazer um movimento de constelação. Não tem mais vaga para constelar, mas ainda tem vaga para representar. Então, Que também é muito sintam-se. legal, né? Que Pra também é você muito legal. conhecer a constelação, né? Isso. Sintam-se todos convidados. E é isso, a constelação transforma, de fato. É muito interessante você se conhecer e conhecer o porquê de você viver da forma que você vive hoje. Seguindo padrões, né? Seguindo padrões e tal. E você, Camila, dá aí seu recado. Acho que vou puxar esse gancho aí do Luciano, né, dessa questão do autoconhecimento, já que eu acredito que relacionamento é um dos pontos, assim, que mais pegam a gente quando não dá certo, né? Então, busque se conhecer melhor, saber quais são os seus padrões, e os que são disfuncionais, tentar modificá-los, e os que não são disfuncionais, você consegue conversar com seu parceiro sobre as coisas que você gosta, que você sente que você precisa,
Fazer sempre acordos, né, em relacionamentos é extremamente importante. É desafiador. É fácil a gente falar, mas é difícil quando a gente tá vivenciando, né? Então eu tô também passando por um relacionamento que não tá mais desafiador, porque diferente das outras vezes eu tô buscando cada vez mais esse diálogo mesmo, né? E a gente às vezes se estranha um pouquinho, mas depois a gente vai lá e Faz parte. conversa e tenta, sabe, o mais rápido possível, coisa que em outros, eu vejo o meu padrão, né? Que em outros relacionamentos eu não faria. Eu simplesmente ia ficar ruminando aquilo dentro de mim. Dias você ficava brigada. Não ficava brigada, mas o desconforto continuava ali dentro e invariavelmente iria terminar aquele relacionamento, porque eu não resolvia nunca os problemas, né? Varria para debaixo do tapete, que nem diz o outro. Exatamente, bem assim. E aí, enfim, né? Então eu queria mais uma vez agradecer o convite, né? Muito importante. Sempre muito bem-vinda. É muito bom, na verdade, poder compartilhar com vocês e vou falar que assim, foi maravilhoso da outra vez. Dessa vez foi ainda melhor, porque vocês ainda estão melhores. Tá super leve, né? Foi muito leve, apesar de ser um diálogo relativamente denso, né? Sim. Porque é um tema que a gente sabe que tem muitos... Que mexe muito. Mexe muito e tem muitos detalhes, né? Sim. Mas foi bem leve, assim, então eu quero agradecer muito o convite, né? Agradecer também ao meu companheiro, né? Que tá sempre me apoiando aí em tudo que eu faço. E, enfim, é isso, eu tô muito feliz de estar aqui. Nós também vez. estamos muito felizes com você aqui pela segunda vez. Então é isso. Recados finais. Quais são? Vamos lá, né? Redes sociais. Segue a gente nas nossas redes sociais. No YouTube. A câmera do meio é Marisa. Não, bota na Na nossa de cá? aqui. É isso. Nossas No redes YouTube. sociais no YouTube, @3.pdc. Isso. Instagram o Se mesmo. inscreva. No YouTube se inscreve, deixa o likeinho, comenta, compartilha. Ativa o sininho pra Ajude a perder. gente, né? Exatamente. A gente ganhar mais. Então, mais e força. Cada dia a gente melhora. Cada dia Melhoramos estamos a melhores. iluminação. Não sei se você tá percebendo. Estamos cada dia mas melhores. A iluminação tá sensacional. Sensacional, graças Já era ao boa, né? o estúdio do nosso Jus Locks Cowork. Exatamente. É claro que as pessoas acharam que a iluminação era vinha de mim, mas não apenas. É estranhante, né? Não apenas, eu Exatamente. trouxe mais luz pra... Verdade. Perfeito. Verdade. E o que mais? Estamos no Spotify. Se você tá lá, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você só quer ouvir, não quer ver na sua cara. E quando estiver no trânsito, Spotify. coloca lá nosso podcast e vai ouvindo. Verdade, no trânsito Você não que pode trabalha usar esse lá tempo na agora. saída da cidade, como eu, pega 40 minutos de trânsito todos É os isso dias aí. e de volta, dá pra ouvir um episódio inteiro na ida, outro na volta. É Maravilha. É sério, É mesmo. tenho feito isso. Então é isso, o que mais? Nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores, @Brindes Online, Carol e Marília, beijo meninas, vocês são incríveis. Ah, tá no E meio agora. O Jus Ó. Locks Cowork eu já falei, né? Do nosso estúdio maravilhoso, agora com mais Espaço luz. aconchegante. Se quiser fazer o seu conteúdo digital, Vem pra cá. vem pra cá. Nosso com vocês cowork aí, está não tem nada a ver com isso, na né? coroa do meio. Só convidar. Eu sou Não, você é híbrido. só Você é convidado híbrido. hoje. Então é isso. É isso, galera. Valeu Ficamos por aqui. Tamo em qual? Fecha na... todo mundo, pronto. e até próxima até a semana. próxima... até a próxima semana. Próxima semana tem mais. E se ligue no sextou. Valeu, galera. Valeu, galera.